A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar das profecias de Daniel. Em particular, vamos falar sobre os 70 anos do cativeiro relacionado ao que o arcanjo Gabriel revelou a Daniel, o significando, representando as 70 semanas. E essas 70 semanas está relacionada com o Messias. Isaías revelou que o povo iria para o cativeiro 100 anos antes de Nabucodonosor levarem os judeus para o cativeiro. Mesmo Jeremias ainda novamente alertando 2 anos antes para o povo, que eles iam ser cativos se não se arrependessem. Mas ninguém deu atenção, nem a Isaías 100 anos antes e nem a Jeremias 2 anos antes. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Profecia de Isaías sobre o cativeiro. Isaías 10:3. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? Quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Isaías 39:5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Está vendo? Ele falou, ouve a palavra. O rei Ezequias não quis escutar. Isaías 39:6. Eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isaías 39:7. E dos teus filhos que procederem de ti e de tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Veja que as profecias de Isaías eram para os filhos dos filhos, para os filhos deles que gerarem, não era para eles naquela época, mas seria para frente. Essa profecia foi se cumprir 100 anos depois de Isaías ter proferido essas palavras. Veja que passaram 100 anos, e aí aconteceu o que foi profetizado. Mas agora as profecias de Jeremias, que ele começou há 2 anos antes, para que o povo fosse para o cativeiro, mas mesmo assim reafirmando o que Isaías falou, há 100 anos atrás, mas mesmo assim o povo não quis saber de nada. Jeremias capítulo 20, versículo 4 diz assim: porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Veja bem, ele falou, vão ser todos presos para a Babilônia. No versículo 5, Jeremias capítulo 20, versículo 5. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão a Babilônia. Então, vão ser saqueados, vão tomar tudo e vão levar todos cativos para a Babilônia. Jeremias 20, capítulo 20, versículo 6 diz assim: e tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás a Babilônia, e ali morrereis, e ali será sepultado tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Então aqui era para repreender o profeta Passur, que era o sacerdote naquela época. Jeremias 29:21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizaram em meu nome. Eis que entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Veja então que as profecias falsas, acabou caindo sobre eles. Jeremias 25:11. Toda esta terra a ser um deserto e um espanto, e esta nação servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Veja, Jeremias profetizou que eles iam ficar cativos lá 70 anos. Isso é profecia, porque isso se cumpriu, tanto a de Jeremias como a de Isaías. Agora, não é essas profecias loucas que estão falando aí, que nunca se concretizam. Isso são profecias feitas depois do acontecimento ainda, Isso não é profecia.
Jeremias 25, capítulo 25, versículo 12. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Então vê que Deus vai voltar lá e vai castigar, né, as gerações de Nabucodonosor, os descendentes depois de Nabucodonosor, de reis. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar. O que representa os 70 anos de cativeiro, né, revelado a Daniel. Então veja bem, nós vamos ver primeiro o que representa, vamos comentar um pouquinho aqui de Jeremias, né? Então Jeremias falou que ia voltar depois de 70 anos, Deus ia voltar e libertar o povo do cativo. Mas, né, Daniel foi revelado os 70 anos representando 70 semanas. Mas vamos ver o que significa esse período, né? Profecia de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 2. Então nós já vimos Isaías, Jeremias, agora Daniel, que vai se cumprir depois dos 70 anos do cativeiro. Profecia de Daniel. No ano primeiro do seu reinado, né, de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então veja que ele confirmou, que leu nos livros, que as profecias, né, que eram dadas pelos profetas Jeremias, iria terminar depois de 70 anos do cativeiro. E aí eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogo e jejum e panos de saco e cinza. Então ele queria saber uma solução, ele queria saber o porquê disso daí, né? Daniel queria ter uma certeza do porquê. Lá no 9:21 diz assim, entrando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, quer dizer, no final da tarde, né? Na hora do sacrifício da tarde. Daniel 9:22, e me instruiu e falou comigo, e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então agora ele vai falar qual o sentido. Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então veja aqui que a profecia agora é o pós-cativeiro, então relacionando os 70 anos com as 70 semanas, né, do pós-cativeiro. O anjo revela a Daniel sobre as 70 semanas relacionadas com os 70 anos. A revelação das 70 semanas a Daniel foi a resposta de sua oração. Deus demonstrou que os juízos purificadores chegariam ao fim e a aceitação do Messias que traria justiça eterna. Esta profecia fornece o espaço de tempo para predições messiânicas desde a época de Daniel até o estabelecimento do reino milenar ou milênio. Então essas profecias que foi revelada a Daniel representa desde a saída da reedificação, né, da saída do cativeiro, até o milênio. Então vamos ver o que representa essas profecias. Daniel 9:25, sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas nos seus tempos angustiosos. Então vamos lá, Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estarão determinadas assolações. Então vamos ver a contagem destas semanas, como começou, né? Começar com a ordem
de Artaxerxes em 445 a.C. para restaurar Jerusalém. Então começou aí a contagem. 7 semanas relacionadas a 7 anos, então 7 vezes 7 são 49 anos. Então se você pegar lá de 445 a.C. a 396 a.C., desde o decreto de Artaxerxes até a chegada de Neemias e a celebração da renovação da aliança em Jerusalém. Então aí foi, quando foi o decreto, de Artaxerxes até chegar a Neemias, quer dizer, para reconstruir a cidade novamente. Então essas são 49 anos. 62 semanas, dos anos 396 a.C. até 32 depois de Cristo. Desde a dedicação do segundo templo até a crucificação de Jesus Cristo. Então veja que isso daí dá o equivalente, a mais ou menos 430 anos. Essas 62 semanas representam o espaço de tempo desde o final do primeiro período até a crucificação de Cristo, um período de aproximadamente 430 anos. Então, entre 396 a.C., até 32 depois de Cristo, vai dar mais ou menos 430 anos, que é a mesma coisa que 62 vezes 7. É aproximadamente, tá? Porque os judeus contavam os anos como 360 dias. Era o ano lunar. O nosso é de 365 dias, que é o ano solar. Então dá essas diferenças de tempo, Mas se você ajustar com o ano solar, o ano, fazer a regra de 3, vão ver que são datas próximas uma das outras, Então essa primeira semana até as 62 semanas são até a crucificação de Cristo. O último 7, ou os 7 anos ainda não se cumpriram. Daniel 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, o que será determinado será derramado sobre a terra. Então veja que a última semana ainda não foi concluída. Ela não tem período, Esse período representa o espaço de tempo entre a crucificação de Cristo até a vinda do anticristo, sua derrota por Jesus Cristo e a vinda do Messias no milênio. Então, esse período vai desde a crucificação até a vinda do Messias ou de Jesus Cristo no milênio. Esta é uma revelação que o arcanjo Miguel deu a entender a Daniel. O assolador virá e a nação de Israel ficará aliada com a ponta pequena futura. O anticristo, durante 7 anos, não sendo especificamente 7 anos terrestres, podendo ser 7 períodos ou 7 espaços de tempo, findando a 70ª semana, aí finda as 70 semanas de Daniel, quando chegar até o milênio. O período de tempo foram contados nos tempos terrestres, até Jesus Cristo. Mas na última semana não temos ideia de quanto tempo irá passar até o milênio. Então veja bem, desde quando eles começaram a reconstruir lá de Artaxerxes até Jesus Cristo, foi contada, Daniel soube contar, até aí contar os anos. Veja que ele foi preciso, praticamente preciso nas datas, Sempre com uma margem de erro de um pouquinho mais, um pouquinho menos, Mas a precisão da profecia dele foi tremenda, foi igual a de Isaías e de Jeremias, que ele previu, 49 anos até o primeiro período e mais ou menos 430 anos até o segundo período. Vai dar uma média aí de 480 anos desde Artaxerxes liberar o povo para reconstruir até a crucificação do Messias. Então aí são datas precisas. Mas até o milênio não se tem data, porque veja, Jesus já foi crucificado há quase 2000 anos, quer dizer, nós estamos em 2021, se ele foi crucificado no 33, com 33 anos, então seria no ano 34, então nós teremos aqui 2000 anos quando chegar em 2034, mas estamos em 2021, então são quase 2000 anos, não como muitos pastores pregam que Jesus foi crucificado há mais de 2000 anos, não,
Não é verdade. Quer dizer, ele nasceu há mais de 2000 anos. Que a contagem do nosso tempo, né, solar é contado da época do nascimento de Cristo e não da morte de crucificação, tá? Então não se tem ideia, porque já passou quase 2000 anos e ainda não aconteceu, não terminou. E ainda Jesus diz, né, que nós estamos vivendo ainda os princípios das dores. Depois, se vocês quiserem dar lá uma lidinha lá, em Lucas capítulo 21, né, capítulo 21, no versículo 7 ao 19, aí você vai ter uma ideia do que está acontecendo, como já passei em outras postagens, né? Se vocês quiserem ver, veja as outras profecias aí no playlist do meu canal, você vai ter uma ideia, né, do tema, né? Como eu falei, quem será o anticristo, Jesus já está chegando, né? Quando vai ser a volta de Jesus, então a nova ordem mundial, então tem bastante coisa que eu já dei explicando um pouco, para vocês terem uma ideia. Mas nós não temos ideia de quando isso vai terminar, quantos anos vai levar. Porque veja bem, lá em 2 Pedro 3,8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então um dia de 24 horas pode ser 1000 anos para Deus, ou 1000 anos pode ser um dia, não tem como contar. Lá em Salmos 94, Deus fala ainda diferente, né? Salmos de Moisés, o único Salmos escrito por Moisés, os Salmos 90. No versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos, né, os olhos de Deus, como um dia de ontem, quer dizer, o dia de ontem, 12 horas, que passou, e como a vigília da noite. A vigília dos judeus era de 3 horas, e dos romanos era de 4 horas. Então veja que, né, podia ser 12 horas, podia ser 24 horas, ou podia ser 3 horas. Então não se tem data prevista, né, porque o período de Deus não se tem como contar. Quantos anos Deus tem? Quantos anos Deus vai ter? Então não tem como contar a idade de Deus. Então é impreciso. Mas Daniel foi preciso até a crucificação. Mas isso vai ficar para uma nova postagem, que ainda semana que vem, na próxima postagem, eles ainda vão falar sobre as profecias lá dos 4 animais, do Daniel 7, e do carneiro e o bode, do Daniel 8. Depois nós vamos terminar, né, com o final dos tempos, aí nós vamos explicar melhor esse período de tempo, né, lá em Daniel 10, 11, e se der tempo eu vou dar o 12 também. Amém? Então essas são as profecias, as profecias de Daniel referente aos 70 anos do cativeiro, o que representa 70 semanas, que são períodos, né, de anos, que podemos calcular desde, né, do primeiro período, né, de Artaxerxes para frente, até a crucificação de Cristo, nós temos como contar esses anos. Então são quase 500 anos, né, de lá para cá, né, até a crucificação de Cristo. Da crucificação de Cristo em diante, nós não sabemos quantos anos vai durar a última semana, né, que Daniel fala aqui, dos 70 anos, ou as 70 semanas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Você que não é inscrito, inscreva-se, que vai ter muita coisa ainda, muita revelação, né? E todas essas revelações são exclusivamente da Bíblia. São revelações divinas. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo, não é um ser humano, mas sim o ser supremo que escreveu a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.